Jesus falou que sem Ele nada a gente podia fazer. E a nossa dependência é essa. Gente, Bom. Vai entrar pro grupo da barra, né? Agora ele está sendo na Nação de Luz mesmo, né? Bom, gente, boa noite mais uma vez. Já falei boa noite 3 vezes. Meu irmão, seja bem-vindo, tá? Eu não te conheço, mas seja muito bem-vindo. Quem está aí perto do nosso amigo, dá a mão dele. Seja muito bem-vindo aí na nossa comunidade. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês. E eu não vou nem pedir você para abrir a Bíblia ainda. Mas como vocês já sabem, eu às vezes começo algumas mensagens com pergunta. E essa semana aconteceram algumas coisas. O que aconteceu? Calma aí que minha colinha aqui vai ficar apagando, então tem que dar um jeito nisso. Aconteceram algumas coisas essa semana, pessoas que eu conversei, situações, coisas que eu analisei em mim, circunstâncias difíceis e desafiadoras que eu enfrentei, que me fizeram olhar para dentro mais do que o normal. E eu fiquei pensando em algumas coisas. E aí, quando eu estava pensando sobre esse momento nosso aqui e o que trazer para compartilhar com vocês, eu já disse algumas vezes que eu gosto muito de trazer aquilo que eu vivo, aquilo que eu experimento, aquilo que eu aprendo com o Senhor na vida. Porque eu não consigo acreditar, Javi, que o Evangelho é algo para eu viver uma outra vida, uma vida paralela com a vida real. O Evangelho, ele me melhora, me transforma para a existência, para o dia a dia, como um ser humano, como pessoa. A gente falou muito sobre isso de 4 semanas para cá. Quando o André trouxe uma mensagem ainda no período do carnaval, depois eu falei um pouquinho 2 semanas sobre essa questão nossa de relacionamento, que o Evangelho é relacional, e o John na semana passada falou diretamente sobre esse Evangelho humano, que é para o ser humano, e que não tem a ver com essa coisa que muitas vezes a gente aprendeu a vir para a igreja e às vezes aprender que a gente tem que ser um super-homem. Quem estava aqui na semana passada lembra, isso ficou gravado no meu coração. E essa semana, após essas coisas, aconteceram coisas que me fizeram me questionar. E eu queria te questionar junto nessa noite. Eu queria que essas questões que saltaram em mim pudessem ser algo do seu coração também. E eu queria fazer 2 perguntas para a gente assim, refletir e pensar aqui hoje. Eu acho que hoje eu vou ser mais breve do que eu já tenho sido. Por isso eu te peço atenção assim, aqui comigo, junto, para a gente aprender junto, para a gente crescer. Esteja aqui de verdade. Te desafio a orar aí no seu lugar, querido. Deus, o que o Senhor quer falar comigo nessa noite? O que o Senhor tem para mim aqui nessa noite? Porque você não veio aqui à toa, querido. Talvez você veio aqui para mais um culto, mais um encontro da Sal e Luz. Mas a palavra do Senhor é palavra de vida eterna, que produz vida eterna. E vida eterna não é vida no céu, querido. Vida eterna, segundo o Evangelho, é uma qualidade de vida que começa na terra e que se estende para sempre. Então, que você hoje tenha no mínimo fome de aprender algo, desejo, eu quero. E a primeira pergunta que eu me fiz dessa semana foi: para quê ou para o quê
a minha vida aponta? Para o que a nossa vida aponta? Para onde a nossa vida aponta? E a segunda pergunta é: o que temos manifestado com a nossa vida? O que a gente tem manifestado com o nosso viver? E eu queria que essas duas perguntas, para o que a nossa vida aponta e o que temos manifestado com a nossa vida, ficasse. Infelizmente a gente está vivendo num tempo onde nós temos sido cristãos de um cristianismo deturpado, de um cristianismo manipulado, de um cristianismo de muito discurso. Vocês concordam comigo? De muito discurso, muito status, mas muito pouca ação, muito pouca prática, muito pouca vivência, muito pouca vida. Nós somos parte de uma época, de uma geração onde todo mundo fala o que quer, a hora que quer. E aí, além disso, ainda a gente tem o megafone, que é a internet. A gente joga lá pensamento. Facebook, você abre e o Estado está perguntando: o que você está pensando? E a gente coloca ali, a gente não quer saber onde vai chegar, qual consequência vai ter. A internet fez da gente pessoas mais corajosas para falar. A gente fala o que dá na telha, a gente fala o que pensa. E essa geração do discurso é a nossa geração do blá blá blá, aonde se tem muito discurso, muita fala, pouquíssima ação, prática e vida. A gente se conforma em saber. A gente está conformado em saber sobre algo, em ter a informação. Enquanto o Evangelho nos ensina que tudo aquilo que a gente aprende da parte de Jesus deveria ser manifestado nas nossas ações, no nosso viver. Porque senão nos tornamos simplesmente, meramente religiosos. O pessoal da teoria, o pessoal que sabe de Deus, mas que manifesta Deus nenhum. O pessoal que sabe que Deus é amor. O pessoal que sabe no hebraico, no grego, e sabe em tudo quanto é língua, e sabe de todas as formas, e prepara todos os melhores sermões. E isso a gente tem hoje. Mas a gente não vê que a vida, a prática, é algo real, a vivência. Por que, Hugo? Que a gente não vê? Que julgamento é esse que você está fazendo? Porque senão, querido, era para nós estarmos fazendo muito mais a diferença do que temos feito no mundo onde a gente vive. Só que a gente se conforma no seguinte, Conrado, a gente sabe, a gente recebe a informação, o John vem aqui, prega aquela mensagem bonita, aquela coisa inspiradora, você sai daqui flutuando. Mas a pergunta é: o quanto daquilo que você sabe, você pratica? O quanto daquilo que você entende e conhece é vida, é encarnado em você? O quanto da informação que a gente tem do Evangelho e do Cristo se manifesta nas nossas ações? E parece que a gente está conformado nisso, em saber e não manifestar. Em saber, em ter a informação, em ter a mensagem e não ser a mensagem. A gente vem vendo passar de geração em geração um evangelho deturpado, querido. E como eu disse para vocês, isso que eu estou trazendo para vocês é fruto de acontecimentos, de conversas, de aconselhamentos que eu fiz essa semana, de conversas que eu tive com pessoas na vida, de analisar a existência a partir de mim. Então o que eu estou falando aqui não é vocês, é nós. Nós temos sido o povo do blá blá blá.
temos continuado nessa de discursar e não manifestar. Hugo, você tem contra algo falar, então a gente não tem que falar? Não, querido. Pelo contrário, a gente tem que falar. A informação é extremamente importante, é a partir daí que eu creio que começa. O que não pode é a gente se conformar com o fato de o que a gente tem, sabe como informação e entende do Cristo, não condizer com quem nós somos. Não, a gente não tem que se conformar. Paulo, ele dizia que ele esmurrava o corpo dele. Ele esmurrava esse eu carnal para chegar naquilo que ele entendia que tinha que chegar, como prática, como vida. Nós temos sido cristãos de um cristianismo deturpado, que vem passando de geração em geração. Um cristianismo que nada mais é, John, do que um conjunto de ideias de homens que formaram uma ideologia de quem Jesus Cristo é. E a partir daí eles foram formatando doutrinas em cima de doutrinas, dogmas em cima de dogmas, para que a gente tivesse um pacote mais fácil de a gente absorver. Então a gente escolhe ser cristão. E aí quando você fala de ser cristão, a gente vê um monte de cristão de um cristianismo deturpado. É algo que está para além do nosso querer. A gente veio recebendo isso de tempo em tempo. Algo que foi manipulado, algo que foi adulterado, algo que está completamente confuso. E que não se parece com quem Cristo é. Que não se parece com aquilo que de fato é o propósito original de Deus, revelado em Jesus. Só que isso vem sendo passado de geração em geração. E aí eu fiquei lembrando disso. E fiquei pensando, por quê? Por que a gente está como igreja na nação do Brasil como a gente está? Por que a gente precisa se manifestar tanto contra e não a favor? Você já parou para pensar isso? As nossas mensagens aqui nesse púlpito, tanto eu quanto o John, quanto a quem prega aqui, é mais contra do que a favor. É mais contra esse outro evangelho, é mais contra o que nos foi ensinado, o que nos foi passado. E isso vem sendo de geração em geração. Nós recebemos informações, e aí não para na informação, para na ação. Além de receber uma informação deturpada, a nossa geração tem recebido a forma de viver equivocada. E isso é muito louco, gente. Porque isso nos coloca num conflito que faz com que nós precisemos parar e olhar para quem Cristo é. E ter coragem de encarar aquilo que Ele é. Eu queria propor para vocês uma dinâmica aqui. A gente está em pouquinha gente, né? Mas a gente pode fazer aqui. E vocês vão entender. Vem aqui. Deixa eu ver. Tem quantas pessoas? 10. Eu queria que viesse aqui 5 pessoas aqui na frente. Por favor. 5 pessoas. Eu vou fazer um negócio aqui muito doido. Eu costumo ser muito bom nessas coisas. Mas vamos fazer aqui. Quer ver? Vou tirar o microfone. Vou fazer aqui mesmo. 5, gente, só tem 3. Por que tá falando? Tá acontecendo alguma coisa? Vem cá, vai. Você fica aqui e assim. Você também, isso. Ficou olhando aí, gente. Ah, eu vi isso, né? Fica na frente dele. Virado pra lá. Vocês não podem olhar pra trás. É, isso aí. Vocês não podem olhar pra trás. Eu não vi na internet, não. Prestar atenção? Isso. Só se jogar pra frente agora. Vou passar algo pra você. Você vai passar adiante. Não sei como Então funciona. você já pode passar direto o que vier no seu Tá bom. A ação não é falada. Eu sei. Não é um telefone sem fio. Quase um telefone Vai ter sem nível fio. de dificuldade? Bota um nívelzinho legal, porque são poucas pessoas. Tá?
Faz isso, calma aí, deixa eu chegar pra cá. Sim, legal o que você disse. Calma, ele vai chamar você, presta atenção. A Luana vai te chamar e vai fazer algo. Você vai passar isso adiante. Não pode olhar pra trás. Não pode olhar pra trás, só na hora que a pessoa de trás te chamar. de sal, hein? Isso. O árbitro já tá rindo lá atrás. Vai lá. Por isso que não veio pra cá. Vai. Vou tirar o pé do teclado. Pode olhar. Agora você pode olhar. Ué, não sei. Pode olhar. Não tem manual. Pode. Não tem culpa. Já digo porque a pessoa fala que a culpa é minha. Ah, Ai, meu Deus. agora eu posso olhar. Agora você pode olhar. Pode olhar. Vai do jeito que você entendeu. Pode olhar. Chama ele. Vai ser ótimo isso. Faz pra ele. Tá bom, gente, pode voltar. E o que era? Calma. Ah, mas é só... Não, agora o Agora ele faz último vai fazer uma comparação com o primeiro. Exatamente. Ah, tá. Olha só. Qual é a ideia disso que eu fiz aqui? Avacalhar a vida das pessoas. É, pra fazer vocês aparecerem na live, que só eu que Ih, apareço. eu vou ficar famosa? É. Esculachado. É. Não sei se é de um jeito que... Ué, às vezes... Se você parar pra ver, eu não lembro de o Conrado ter feito assim, como chegou lá na Sueli, hein? Lá no Marcos Paulo. O Conrado ter dado a baixadinha aqui. A Sueli deu uma requebradinha. É natural. É porque aqui a gente está em pouco número e... Tem ideal é fazer telefone com mais sem fio, gente. é isso? É o telefone sem fio. De mímica. De Sem a intenção. Difícil isso. É, exatamente. De ação, de prática, disso. Por quê? A informação que você recebe aqui, o que você vê a pessoa fazendo, é natural que você vai copiar. Você vai passar isso adiante, a forma de viver, a forma de agir. E o que a gente vem vendo ao longo do tempo no cristianismo é exatamente essa dancinha aqui, mais ou menos como o Conrado fez. É essa dancinha aqui que vai sendo deteriorada ao longo do tempo. Quando a gente para ver, eu trabalhei com o John e a gente conversava muito lá no trabalho sobre livros, sobre as coisas que o John gosta muito. Trabalhava não, conversava. Ninguém trabalha. Separaram a gente que Isso aí. E a gente conversava sobre, por exemplo, a gente vê um monte de calvinista lutando por coisas que a gente olha para Calvino e fala, ele não lutaria por isso. Não é. A gente... Quem é calvinista? Eu sou calvinista, olha aqui, ó. É o Rubens, pô! É o Rubens, pô! É resolvido. Sou eu, mano. Como que eu vou explicar calvinismo rápido? Não Agora você vou. vai conseguir. Não vou. Calvinista É uma linha de pensamento. é uma linha de pensamento teológico. É isso aí, de um cara chamado Calvino. Já conta. Olha só. Passa aqui. Presta atenção, gente. A ideia de fazer essa dinâmica aqui, eu participei de uma dinâmica dessa com muita gente. É natural que a informação primária, original, se deteriore ao longo das coisas. Por quê? Porque eu recebo de um Quando jeito. começou não era assim, cara. É, exatamente. Só que chega aqui, por exemplo, a Sueli recebeu a informação logo, foi a terceira. Só que talvez a Sueli ficou meio com vergonha de fazer igualzinho era, qualquer coisa. Aí ela vai e passa do jeito dela. Agora pensa nisso, na informação do Evangelho e na forma de viver que a gente vê a igreja vivendo ao longo do tempo. A igreja evangélica no nosso país. Pensa. Muitas pessoas lá atrás vieram com muita boa intenção e ideias boas. Só que aquilo que eles colocaram, eu posso citar nomes aqui, gente, tal do G12 e entre outras coisas. Entre outras coisas, a MDA ainda é recente, mas eu digo de coisas mais antigas, que nasceram com um propósito, cumpriram um propósito, mas elas foram se deteriorando ao longo do tempo.
Mas eu não quero nem meter essas coisinhas, eu quero olhar para o Evangelho com você. E como a prática do Evangelho deixou de ser algo real para a nossa geração, para o nosso tempo. As pessoas, alguns anos atrás, faziam questão de manter a sua fé, de responder à sociedade com a sua fé. Não era nem a questão de você vai guardar, você vai defender aquilo que você acredita. Não é nem a questão disso. É a questão de, cara, eu creio nisso. E a pessoa queria realmente manifestar aquilo que ela cria. A gente vai vendo uma geração diluída. E uma geração se diluindo, uma geração se perdendo, passando. E isso a gente vai ver na moral, isso a gente vai ver no comportamento, isso a gente vai ver nos relacionamentos. Nunca vivemos em um tempo de tanto divórcio, de tanta diluição, de tanta separação, tanto rompimento. Nunca vivemos em um tempo de tanta ruptura, onde alianças são quebradas de formas mais diversas. Não estou mais afim. A gente está vivendo numa geração onde a gente tem a informação, a gente sabe, mas a gente não vive, a gente não pratica. E isso pode parecer para você uma mensagem tipo assim, cara, o que está falando parece que tem que ser perfeito. Deus me livre. Porque não é isso o propósito do Evangelho. Mas o que a gente precisa entender é que a gente parou de querer viver aquilo que a gente diz saber do Evangelho do Cristo. E eu estava pensando nisso essa semana. A gente é um reflexo, de fato. Nós somos um reflexo da geração passada. O que a gente tem, a gente recebeu de lá. É fato. Sofismas que você carrega. Ideias que foi passada da sua avó, da bisavó, que passou para sua avó, que passou para sua mãe e que passou para você. Só que se você for ver aqui, ó, o que está aqui, você vai vendo que vai sendo deturpado ao longo do tempo, vai mudando até chegar aqui. E é isso que a gente tem feito com o Evangelho. Aí hoje o que você tem do Evangelho? Como prática. O que você tem como referência de prática do Evangelho? Você vai ver na igreja uma briga, uma disputa por cargo e ministério. Você vai ver, num geral, pessoas que só querem ser mais do que as outras. Pessoas que usam do Evangelho e do lugar do culto como se fosse um pódio e um lugar onde aqui eu falo e eu tenho autoridade, você fica quieto, ouve e obedece. É isso que a gente vê no nosso tempo. Um Evangelho de homens e mulheres de Deus, pessoas empavonadas, cheias de firula, mas que na vida não cuida, não ama, não manifesta a vida do Cristo. Alguns anos atrás eu decidi, e eu fiz questão de falar, não sei se eu fiz certo ou errado, mas eu fui no Facebook e falei, não sou mais evangélico. Alguns anos atrás, falei, não sou mais evangélico. Porque o que a gente vê, o que eu via e o que eu vejo do que é o movimento evangélico no nosso país, é assustador. Dá medo de falar que você faz parte disso. Então você é o quê? Eu quero ser um discípulo de Jesus. Porque infelizmente o movimento evangélico deixou de seguir a Jesus do Evangelho há muito tempo. E nós não estamos para trás nisso. A gente tem a informação, mas a nossa prática de vida, a nossa vida, a forma que a gente vive, como a gente se relaciona, como a gente ama, como a gente trata o outro, como a gente convive, como a gente vive em sociedade, está muito para fora daquilo que o Evangelho propõe. E aí o meu convite nessa noite é fazer uma reflexão com você do que você aprendeu. Porque, eu volto a dizer, isso vem fruto de conversas durante a semana, de bate-papos, de pessoas. Eu converso com muita gente, sério, que não tem a bênção que você tem. De estar aqui hoje
e poder caminhar com a consciência livre, de estar aprendendo o verdadeiro Evangelho e poder viver a vida segundo o Evangelho. Gente em cativeiro, em cadeia religiosa. Exatamente, eu converso com gente que por conta do que aprendeu, não consegue aceitar aquilo que de fato Cristo propõe. O que a religião fez, os dogmas, as coisas, o é algo demoníaco. É algo que impede a pessoa de falar, meu Deus, eu estou vivo, graças a Deus. É graça de Deus, eu não estou aqui porque eu mereço, eu não estou aqui porque eu faço as coisas certas, eu estou aqui porque Deus me ama. E as pessoas não conseguem absorver isso porque foi passado de geração em geração um outro evangelho. E o que você recebeu, desculpa, querido. Se você não olhar, porque eu vou te mostrar aqui hoje na Bíblia, no Cristo, e falar, caramba, é isso. Se você ainda tiver um mais, uma vírgula, pode jogar fora, porque não é de Deus. E vai te impedir de viver o reino de Deus. De verdade. O desafio nosso é jogar para trás isso. O que a gente veio aprendendo de maneira deturpada. E como que a gente vê isso? Como que a gente vê o que não era e o que a gente aprendeu de maneira errada, deturpada, adulterada? Como que a gente identifica isso? Olhando para o plano original. Que existe um plano original de Deus. Aqui no caso da dinâmica que eu fiz, o plano original é o Conrado, que passou aí uma informação, uma mensagem. Então, o que ele passou aqui é o original. Ok? O que ele passou, se chegasse no George aqui, no Marcos Paulo, era o que ele passou. A gente tem que comparar. E a gente tem um plano original, que não está com Calvino. Mas a gente não vê nele ali o final do trabalho, como é que ele recebeu no final, o que ele ia fazer. Aham. Quero ver, Jorge. Vai lá, Jorge. Vai fazer, Jorge. Manda aí. Como chegou essa informação no final? Exatamente. Todo espectador criou uma expectativa bem para chegar em mim. E quando chegou, como chegou para ele? Mas, Jorge, eu tentei te livrar. Mas... O que passaram pra mim foi um negócio meio assim e assim. Tá vendo? Ó, tá vendo? Tá vendo? Foi exatamente isso. Ela deve ter deixado. Como é que é seu nome, irmão? Valdeci. Seu Valdeci, obrigado, tá vendo? Esse é o fim da mensagem, pode ficar de pé. Mentira, Marcão! Cedo, não vou ficar de pé não. Acabou Gente, olha só. Mas você imagina essa informação de 2000 anos atrás até É isso. Pessoas Só que aí, vamos lá, gente, voltando aqui. Aí, Jesus ele trouxe uma informação. Só que ele não só trouxe uma informação. Por isso a dinâmica era com ação. Ele manifestou uma mensagem. Ele encarnou. Ele foi a própria mensagem. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana e eu falava, cara, a gente estava no restaurante almoçando, conversando, e aí eu falando com ele, só que o restaurante tem uma mesa aqui e outra ali, né? Aí de repente tinha uma moça ouvindo, aí de repente tinha outra e todo mundo começou a entrar na conversa. Não, é isso aí mesmo, é isso aí. Eu falei, aleluia. Aí peguei o violão, brincadeira. Eu te agradeço. Não tinha mesmo. Mas assim, aí a gente começou a conversar e falando exatamente isso, porque ele é a mensagem. E aí, como que a gente sabe o que está equivocado? O exercício que eu, Hugo Valdeci, alguns anos atrás comecei a fazer, porque é um exercício. Você não faz isso assim da noite para o dia. Você não fala assim, ó, hoje eu vou entender tudo. Não é assim já. É um exercício diário, aonde você olha para o Cristo todo dia e para aquilo que Ele manifestou para a gente e fala, caramba,
Tem um livro assim, não tem? Em Seu Espaço, o que faria Jesus? Não, um negócio assim? É exatamente essa pergunta. Em seu espaço, o que faria Jesus? Como que Jesus agiu? Por que Jesus fez o que ele fez? Por que Jesus falou do jeito que ele falou? Por que isso deixava Jesus irritado? Que alguém aqui discorda que Jesus ficava bravo de vez em quando? Se você não sabe, querido, chamar os caras de raça de víbora, essa coisa, era um xingamento, tá? Da época. Então, só para você saber que Jesus ficava irritado mesmo. Jesus ficou bravo com os caras. E por que Jesus ficava bravo com o fulano? E aí a gente olhar para ele, porque ele é o plano original de Deus. Jesus é o plano original de Deus para nós. Não tem o Conrado aqui que fez a dancinha e o George terminou ali de uma maneira maravilhosa? igualzinho, mano. Aqui não é fazer não, cara. É isso. Infelizmente, gente. Não, calma. Volta aqui. Infelizmente, é isso que tem acontecido com a nossa geração. A gente vem aprendendo de geração em geração equívocos. Não é que está tudo errado, mas existem equívocos que a gente tem solução. E qual é a solução? Olhar para a pessoa de Jesus. Olhar para o Espírito do Evangelho, para o Espírito do Cristo, para aquilo que Jesus ensinou. Olhar para isso aqui que é o plano original. Porque o plano original de Deus é Jesus, mas não para em Jesus, vocês entendem isso, amém? O plano original é que eu e você nos tornemos filhos de Deus como Jesus filho, como Cristo filho de Deus. Esse é o plano. Então, ele, se eu não me engano foi Paulo que disse, ele é o irmão mais velho nosso. É o primogênito de muitos filhos. Porque é esse o propósito de Deus, que nos tornemos como Jesus. Então eu tenho que andar com aquela roupa que Jesus andava, deixar a barba grande, como mostra no filme, o cabelo grande. Não! É a forma que ele viveu, gente. E eu vou fazer um exercício com vocês aqui rapidamente. Não vou chamar na frente não. Mas pra gente refletir. Pegou? Pra gente refletir, de verdade, gente. Vamos lá, o próximo que vai dançar aqui na frente é o Rui. Aí já tá aí. Não é só eu falar, rapaz, deixa eu ficar quieto aqui. Concentração hoje tá boa, né? Olha só, até esqueci o que eu ia fazer, viu? Próximo exercício, você falou que a gente vai fazer. Próximo exercício. O exercício que a gente vai fazer. Esqueceu. A gente já que isso não tem que Não, obrigado. Quem sabe faz ao vivo. O exercício é o seguinte: você consegue olhar para aquilo que o cristianismo traz para a gente. Olhar para coisas que você aprendeu no longo do seu tempo dentro da igreja, dentro desse ambiente, e olhar para Jesus. E você consegue identificar alguma coisa que você fala assim: caramba, isso não tem nada a ver com Jesus? Consegue? Pensa aí. Alguma coisa que você aprendeu dentro da igreja. É importante ser dentro da igreja, porque se diz o lugar onde se ensina a palavra de Deus, o Evangelho e tudo mais. Por isso eu estou fazendo isso, não é só uma crítica não. Aí você consegue olhar uma coisa que você aprendeu dentro da igreja e que você olha para Jesus. Porque você tem a informação hoje. A gente tem informação hoje na palma da mão. A informação. Aí você consegue olhar para a prática de Jesus, para a forma que ele viveu e para a igreja e falar: caramba, isso aí tem a ver com Jesus, não. Pode falar, balança a cabeça. Barganhar com Deus. Agora eu mando para WhatsApp depois. Barganhar depois. Barganhar com Deus. Barganhar com Deus. Barganhar com Deus. Deus se afasta de mim quando eu peco. Deus se afasta de mim quando eu peco. Mas só tem como fazer esse comparativo quem em algum momento parou e quis conhecer o Jesus que está lá. Então. E tem muita gente que está até hoje na vida só ouvindo o que alguém disse sobre Jesus. E essa pessoa talvez não consiga fazer esse comparativo. Sim, mas por isso que eu estou sendo intencional. Estou fazendo junto com vocês hoje.
O comparativo é que talvez você aqui ainda não fez esse comparativo, então vamos fazer o comparativo aqui agora. Uma expressão que uma vez eu ouvi o John falando que há muitas igrejas, infelizmente, elas contam pessoas como se estivessem contando cabeça de gado. Isso. Jesus tinha 12 na moral ali com ele. De O boa. crescimento da igreja tem a ver com a quantidade e não com os frutos na vida, os frutos de vida, o que acontece com a pessoa. Né? Porque o crescimento na igreja, na maior parte, é tipo assim, tá vindo muita gente, tá lotado. Agora, a gente tá cheio de cadeira aqui vazia. Não, a igreja está crescendo porque tá dando gente. Tá? Aí não, mas a igreja não cresce quando tá dando gente. Quando tá dando gente, pode só inchar. Pode estar dando só um volume de gente ali, que gostou do lugar, qualquer coisa do tipo. A igreja cresce quando cresce para dentro. Essa questão toda, se ela fosse só em estar aumentando o número de pessoas para poder ouvir o evangelho verdadeiro, mas não, mas o sentido verdadeiro disso aí é de que quanto mais pessoas, mais lucrativo vai ser aí. Exatamente, é um negócio, se tornou um negócio. Pequenas igrejas. Beleza. Fiz você pensar aí. Pode falar que eu vou concluir essa parte. Só pode andar com Jesus e servir Jesus quem é justo, quem é bom, quem não erra. Quem não erra não pode. Quem não erra não pode. Olha aí. São coisas que a gente aprendeu. Não posso seguir Jesus, não. A gente aprendeu. Tem até uma música de Salomão que fala que a santidade brota da terra. Se isso fosse verdade, não morreria por mim, morreria por ela. A santidade não brota da terra. Porque muitas igrejas se ensinam que santidade é algo que parte de mim e de você. Que ser santo, segundo o que o Evangelho ensina, sou eu que faço isso. E não sou eu. A santidade é um processo de Deus em mim. A santificação é um processo do Espírito em mim. A gente foi aprendendo coisas e mais coisas, e eu sei que todo mundo está inspirado. Jorge está pensando em outra ali, está dando um risinho. Pequenas empresas, grandes negócios, né? A gente... pequenas igrejas mesmo, né? Desculpa, errei. Aprendi do programa. Não é quase não. Então, a gente vai vendo isso, gente. Agora, o quanto disso a gente parou para fazer esse exercício e teve coragem, peito, para falar assim, cara, eu vou assumir o Cristo. Eu vou dar razão para Deus. Contra tudo que eu aprendi, contra o que a geração passada me ensinou, contra aquilo que era a minha vida. Isso aqui era, cara, minha vida. Agora eu largo isso porque o Cristo não me aponta para isso. Quantos de nós tem essa disposição? Quantos a maioria faz? A gente vê uma igreja, vocês desculpa eu citar muito isso, mas é porque tem a ver. A gente vê uma igreja covarde na nossa geração. Uma igreja que deveria ser corajosa. Porque, como diz a música do Preto no Branco, ela é a noiva do leão. Uma igreja que deveria ser no combate, na existência, à injustiça, ao mal da terra, ela deveria se levantar corajosa. Mas é uma igreja covarde. Uma igreja que apoia o que a massa está apoiando. A gente viu nessa eleição passada. Uma igreja que faz aquilo que a maioria está fazendo. E a gente ainda acha que a voz do povo é a voz de Deus. Outro equívoco que a gente aprendeu da geração passada. A gente vai vendo isso sendo passado de tempo em tempo, de geração para geração. E a pergunta que me veio é o que nós vamos deixar para essa geração. Você lembra das duas perguntas que eu fiz iniciais? Para o que a sua vida aponta? E para o que a sua vida manifesta na terra? O que a sua vida manifesta? Quando você chega num lugar, as pessoas que te conhecem. Eu conversava com uma pessoa essa semana e eu falei assim, cara, se a gente morrer agora, tivemos um acidente de carro, morrendo, o que fica? Você pode ter um legado, você pode ter
patrimônio, você pode ter o que for, mas o que fica é quem você é na vida daqueles que te cercam. E aí o que fica de você se acaba agora? Se Deus decide te chamar agora? O que você tem deixado de serviço para a vida do outro? De amor, de cuidado, de olhar? O que a nossa vida tem manifestado na nossa sociedade, gente? Eu sou só mais um, então se todo mundo faz isso, eu também faço. Se a maioria aponta para isso, a gente é a igreja do oba-oba. Eu fiz parte de uma igreja do oba-oba, uma igreja que era da moda. Ela seguia tudo que tinha a ver com a moda evangélica gospel do momento. Quando era libertação, aí era culto de expulsar demônio, aí depois veio uma outra moda de batalha espiritual, aí veio a moda do adorador extravagante, aí veio a moda disso, e ela ia aderindo e absorvendo tudo que era dado a ela naquele momento. Unção do riso, unção do leão, do tigre, que virava o Power Ranger. Ativar destino. E a gente vai vendo essas Esse é novo, esse é mais recente. e a gente vai vendo essas coisas se repetindo, gente. O que eu estou querendo alertar a nós aqui? Você pode ter a informação. Você precisa, como a Luana falou, querer isso. A gente estava orando aqui essas semanas que foi, não sei se foi no aprisco, eu não lembro. Sei que a gente falou aí na oração, eu me lembrei de um texto onde Jesus fala: e a vida eterna é essa, que conheçam a Ti. Essa é a vida eterna aqui, que eles conheçam. E a gente está aqui como igreja para que conheçam a Ti. Mas não é conhecer apenas aqui, gente. Hoje eu estou compartilhando com vocês, mas é conhecer com a nossa vida. Quantas vezes você foi na igreja e você olhava para o pastor no púlpito e você falava: nossa, que homem de Deus. Mas você ia caminhar com ele, não era aquilo, era um personagem. Era um holograma, era um mascarado. E nós não queremos isso. Eu prego isso aqui nessa noite contra mim. Porque não é isso. Eu falei com a Luana, foi até no aprisco mesmo isso, que a Luana me fez um elogio junto com uma crítica, que me fez muito bem. Me fez muito bem. Porque ela falou assim: eu gosto de uma coisa, Hugo. Você, quando está pregando, é o Hugo que está sentado na mesa conversando comigo. Não tem diferença. E eu falei: glória a Deus, estou conseguindo, porque é isso que eu quero viver. O que adianta eu vir aqui, colocar um personagem e falar: olha, hoje eu estou arrumadinho, calça nova, né? Então, aí, estou aqui. Aí o que adianta eu começar, né? Cara, o que vai fazer diferença na sua vida? Eu entonar minha voz de uma maneira diferente aqui, emocionar você, para que você saia daqui e fale: caramba, que culto bom, cara, velho. Isso é outra coisa. Tô voando, tô levitando, agora eu vou curar todo mundo. Olha. O que adianta? Vigia, cara. Por que a gente não é de verdade, gente? De verdade. Por que a gente não encarna aquilo que Cristo ensinou a gente? Porque, desculpa, pode falar o que for, mas aqui, quando eu olho para cada um de vocês, tirando você que eu não conheço, estou conhecendo hoje, você sabe. Você sabe o que Jesus já ensinou. Se eu perguntar aqui hoje o que é o Evangelho, a gente teve um rapaz que fez segunda vez no aprisco, ele ainda não veio aqui na igreja, segunda vez que ele veio no aprisco. E ele foi falar uma coisa no aprisco e ele resumiu o Evangelho todo. Porque a informação ele tem. Mas como que está sendo a sua vida? Como que você trata a sua família? Como que você trata as pessoas perto? Como que você reage no dia a dia? Como que é você no trabalho? É isso que importa. É isso que manifesta. E aí, eu fiquei pensando que a gente precisa manifestar esse plano original. E aí me veio aquele famoso: como que eu manifesto isso? E a resposta está lá em Lucas 10. Eu queria ler para vocês para a gente encerrar. Lucas 10, no verso 25 em diante. Você conhece muito esse texto, mas diante
dessa introdução que eu fiz, que a mensagem começa agora, diz assim, versículo 25 em diante: e eis que se levantou certo jurista, tentando, e dizendo: mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: o que está escrito na lei? O que você lê? Como você interpreta? E o jurista, o camarada que estava tentando Jesus, respondeu: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças e com toda a tua mente, com todo e o teu próximo como a ti mesmo. E ele disse: tu respondeste muito bem. Faça isso e viverás. Ele tinha informação, mas Jesus fala: faça, haja, viva isso e você vai ter a vida eterna. Aí ele continua. E ele disse-lhe, não, desculpa. Aí ele responde, mas querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? Respondendo Jesus, disse: um certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu entre ladrões, os quais o despojaram e o feriram e partiram, deixando quase morto. E por acaso descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. Quando ele viu, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, ele passou pelo outro lado. Mas um certo samaritano, estando de viagem, chegou até ele e vendo, teve compaixão dele. E aproximando-se dele, atou-lhe as feridas, derramando nelas azeite e vinho, e pondo-o sobre o teu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte, partindo, ele tirou 2 denários e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastar, eu quando voltar eu vou te pagar. Ora, qual desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu entre os ladrões? E ele disse: o que mostrou misericórdia para com ele. Então Jesus falou para ele o seguinte: vai e faze tu do mesmo modo. Vai e faze tu do mesmo modo. E aconteceu que, indo eles, entraram em uma aldeia, e uma certa mulher, com o nome Marta, recebeu em sua casa. Vou parar por aí. Vai tu e faze do mesmo modo. Jesus conta a história de um cara que foi pego no caminho e passou um sacerdote. O sacerdote é a representação da religião para nós. Passou um cara lá que sabia de Deus. O sacerdote, naquele momento, era o cara que era assim com Deus. Era o que representava o povo diante de Deus. E esse cara passou e falou: eu tenho algo mais importante. Eu não vou parar aqui. Eu não sei como isso chega para você, mas diante de tudo que a gente falou, eu me lembrei desse texto porque eu falei: cara, esses caras aprenderam errado. O evangelho que eles estão vivendo não é o evangelho que Jesus propõe. Jesus chega no tempo dele, ele começa a fazer essa separação o tempo todo. Ele fala assim: está vendo o que vocês aprenderam lá atrás? Em verdade eu vos digo que não é assim. É mais do que isso. É além do que isso que vocês estão vendo. Esse cara foi assaltado, caído quase morto. Passa 2 pessoas que deveriam ser aquelas que estendiam a mão para ele. E quem estende a mão é uma pessoa rejeitada, estigmatizada, tido como um cão para o povo de Israel, os samaritanos. E esse cara se compadece. Só que o que eu quis trazer para você aqui hoje, de fato, o que Jesus ensina é: vai e faz tudo do mesmo modo. O Evangelho não é um chamado à teoria. O Evangelho não é um chamado a você fazer o seu cérebro crescer e você ficar cheio de conhecimento.
O Evangelho é você ser encher do conhecimento que se transforma em vida, que se manifesta na vida. O convite para mim e para você é manifestar o Cristo. O convite para mim e para você é manifestar a vida de Jesus por onde a gente vai. Esse samaritano manifestou aquilo que era a vontade do Pai. E por diversas vezes, na nossa caminhada, a gente tem pessoas que precisam dessa manifestação. E a gente não se atenta para isso. A gente não está sensível a isso. A gente não vê os caídos no caminho. A gente não entende. A gente não se dispõe. O lance é que o caído no caminho não é minha responsabilidade. Eu só tenho que estar no tempo, fazer lá. Quem está no caminho Não é minha não responsabilidade. tem nada a ver. Aprendemos errado. Aprendemos errado. Aprendemos errado, aprendemos agenda, aprendemos rotina. A geração tem passado, mas aí o que passou, passou, né, querido? O que a gente precisa fazer? Olhar para o Cristo, para o plano original. E é isso que eu estou tentando trazer para você aqui hoje, com essa história que Jesus conta, e fazer você refletir. Por quê? Se eu e você começarmos a manifestar na nossa casa, para os nossos filhos, para essa geração aqui que está aqui dentro, o que o Cristo é, com a nossa vida, querido, a gente vai poder fazer a diferença no que está por vir. Para o que a tua vida aponta? O que você tem manifestado com a sua vida? Quais são os seus feitos? Me mostre as suas mãos. Você falou no começo, né, que o plano original é que nós agíssemos da forma como Cristo agia. Né? E o apóstolo Paulo vai falar lá em Gálatas mesmo, no capítulo 7, que nós íamos correndo bem. Quem nos ensinou o falso evangelho? A gente facilmente, se a gente não olhar para o Cristo, a gente é facilmente manipulado. Manipulado e acaba saindo do plano original. Sim, exatamente. E foi o que aconteceu com aqueles irmãos lá na Galácia. Os caras estavam indo bem, tinham aprendido do Evangelho, estavam vivendo de uma maneira maravilhosa aquilo que é o Evangelho de Jesus. Só que eles foram enfeitiçados, como disse Paulo. É Gálatas 1, Gálatas 5, 7. 1, 7 também diz. Eles foram enganados. Eles foram ludibriados. E por isso eu venho aqui hoje, talvez não com a mensagem que você queria ouvir. Talvez você queria ouvir algo bom para a sua semana ser maneira. Você falar, caraca, ouvi um negócio maneiro. Me encheu de vida. Mas o meu desejo é que hoje, querido, a gente saia daqui pensando para que a nossa vida tem apontado e qual é a manifestação, o que a gente tem realizado, como a gente tem manifestado Cristo. Jesus chegou encarnado como homem e ele, com aquilo que ele ensinou, ele começou a mudar. Eu te desafio a mudar os ambientes onde você chega, não com a chatice, não com a arrogância, mas se quiser chegar, não venha por cima, não venha por cima. Ele era o rei e foi ser carpinteiro. Se fez menor que eu, foi pendurado no madeiro. É esse Cristo que a gente serve. É esse Cristo que a gente é chamado a manifestar na vida. Quem aqui vai trabalhar amanhã? Levanta a mão, Senhor. É lá que você vai manifestar o Cristo. Quem aqui vai voltar para casa hoje? Talvez tenha família lá, tem vizinho, tem, não tem? Tem desafios. É lá que você vai manifestar o Cristo. Hugo,
É sentimento? Não, querido. É saber quem Ele é e fazer sem sentir. Ou você acha que o camarada sabia, é uma história que Jesus conta, mas você acha que o cara sabia que... Ou ele sentiu muito e falou, cara, eu tenho que ajudar esse cara. Meu Deus, Deus está me tocando aqui, eu preciso ajudar ele. Nossa, tinha até um arrepio. Para de querer sentir, querido. Desculpa. Sentir é bom, é. Deus toca nas nossas emoções, toca. Mas isso não é tudo. Vamos ficar de pé? Essa palavra fez sentido para você, querido? Amém? Talvez assim, eu olhando para todo mundo aqui, eu praticamente não conheço ninguém. Eu moro aqui nas Bravas. E há 12 anos uma pessoa fez um convite para mim ir para a igreja, para ser destruído. Então assim, o que você trouxe hoje aí é tudo que eu penso e a igreja fez eu me esfriar. Agora você falou, já teve decepções. E nessa caminhada, quase todos eu lembro de decepções com a igreja eu tive. E se acaba se recolhendo. Eu não parei de servir a Deus. Continuo fazendo a minha obra todos os dias, dia a dia. Só que o sistema, ele acaba nos... Mas assim, eu fui para ver que eu mudou para cá. Eu não conhecia essa igreja aqui, por aqui tinha uma igreja, não sabia onde. Eu estou passando aqui trabalho do dia, estou quase um mês para vir aqui. Mas de alguma forma não acontece eu vir. Muito só de igreja, muito tempo. Então assim, o que você falou, eu tenho uma esperança dentro de mim, como um homem, né? Deus me resgatou, algumas situações que eu tenho na minha vida, mas que há esperança ainda para a gente mudar um pouco disso aí. Amém. Resgatar Marcos 16, que fala, ide por todo mundo e pregar esse evangelho a toda criatura. Mas que a gente possa, né, como jovens de Deus, que eu vejo os jovens aqui, a gente possa resgatar isso, esse desejo de no trabalho ser diferente. E o trabalho ser diferente, assim, querer se esconder, não, mas aparecer, não aparecer, mas demonstrar atitudes, manifestar atitudes, mas atitudes no dia a dia. Não se juntar a fofoca, não se juntar a conversinhas erradas, mas ser uma pessoa ali, ó, diferente. Quando viu uma situação, você se colocar na coisa para isso. O Evangelho não faz isso. Na questão do trabalho, eu peguei uma Bíblia e coloquei em cima da mesa, onde nós avançamos e lanchamos. Ela está todos os dias do mesmo jeito. Eu, de vez em quando, vai naquela mesa que é diferente, e abro ela, e levo a minha mesa do almoço, e às vezes quero ler alguma coisa e passo, quem está aqui, eu estou falando aqui, tentando de alguma forma, mas bota uma revistinha da Hermes, ou essa revistinha da Avon, né? Então vamos fazer essa diferença no nosso trabalho, no ponto do ônibus, na rua. Eu sou apaixonado por esse Jesus. Eu olho essa cruz aí, olho direto para ele. Amém. Então assim, não tenho a inteligência nem a sabedoria, mas eu sou apaixonado por Marcos 16, 15, que lá atrás, há quase 12 anos atrás, Deus me convidou e usou um vizinho meu para me levar. E a primeira vez que ele me levou, eu nunca mais abandonei. A mensagem que você viu, eu acho que serviu para todos, mas para mim eu posso falar uma coisa. Veio a esperança novamente, que tem Jesus trabalhando com essa finalidade. Porque muitas pessoas dentro de casa, igual a mim, sem saber aonde vai. Eu já fui várias igrejas por aqui mesmo. Não tem aonde ir hoje mais. Agora tem. E as igrejas, e hoje acontece muito, as pessoas querem igrejas cheias. Quando a igreja tal, tem um nome tal, tem um pastor tal, mas a ação não está acontecendo. Né? Então assim, falta isso. Não é a igreja grande que vai te mudar. Né? Então que a gente possa hoje fazer essa parte que você está trazendo a palavra. Amém. Faça no teu trabalho, faça com o teu vizinho, faça na tua casa. Porque eu acho que hoje vem a esperança para minha vida. Glória a Deus. Valci, vou te falar uma coisa, você é muito bem-vindo aqui. Você está num lugar onde ninguém consegue se encaixar no sistema. É por isso que a gente está aqui. Então seja bem-vindo. Conta com a gente na caminhada, porque a gente não foi chamado para andar sozinho. A gente não foi chamado para caminhar sozinho. A gente foi chamado para andar em comunhão.
A gente foi chamado para andar juntos. Então esse é o objetivo de nós como igreja. E eu fico feliz que no seu coração chega desse jeito. E que nós possamos ter esperança. E que nós possamos ter esperança. A esperança de levar essa boa notícia por onde a gente for. E mais do que levar uma informação, que a gente possa ser essa mensagem. Amém, gente? Amém. Amém. Dá a mão a quem está ao seu lado. Eu queria que a gente orasse encerrando essa noite, agradecendo a Deus. Caiu de tanta emoção. Dá a mão, não deixa ninguém sem dar a mão. Amém. Amém. Só feche seus olhos um minutinho. Pai de amor, te agradeço nessa noite, Pai. Obrigado, Deus, por esse depoimento aqui do Valci, Deus, que compartilha conosco aquilo que fez sentido para ele. Muito obrigado, Deus. Obrigado por essa noite de palavra do Evangelho. Obrigado porque existe uma certeza de que o que falamos aqui não é nada além do Evangelho, Senhor. Não queremos, Deus, o que foi contaminado nas gerações passadas. Queremos o puro, simples e verdadeiro Evangelho. Queremos a verdade do reino reinando em nós, governando nossa existência, Pai. Queremos manifestar o Cristo na nossa existência. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a melhorar no amor, no trato, na amizade, nos relacionamentos. Que a gente possa manifestar a verdade do Teu reino, a justiça do Teu reino, Senhor Jesus Cristo. E como o Valci disse, Pai, que possamos ser esse local que aponta para o Cristo. Que a nossa vida seja uma vida de quem aponta para quem Jesus é. Que as nossas manifestações, a nossa maneira de agir, revele os atributos do Cristo, Senhor. O amor, a misericórdia, a compaixão, o perdão. Ah, Senhor Jesus Cristo, nós dependemos de Ti. Eu oro para que essa palavra nos incomode nessa semana, nos incomode para viver de uma maneira diferente, nos incomode para ir para a vida de uma maneira diferente, a começar de hoje, Senhor Jesus Cristo. Nos ajuda, Deus, sim, a alcançar mais vidas, que mais vidas se acheguem a esse local, Senhor, e que sejam acolhidas por nós e por aquilo que o Senhor faz em nós, Senhor. Nós Te agradecemos nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, rapidinho, vamos orar aqui pela prima da Milena. Vem cá, Milena. A prima da Milena. Desculpa, Valdeci. Olha só, a prima da Milena está no hospital, perdeu um filho. Ela estava 4 meses de gestação e perdeu um filho. Milena recebeu a notícia, né, não está nada bem lá e a gente está aqui para chorar com os que choram e se alegrar com quem se alegra. Não é isso que o Evangelho ensina para a gente? Então eu queria te convidar a orar aqui nesse momento. A gente não conhece ela, mas a Milena a gente conhece. E a gente quer orar nessa hora com ela. Como é que é o nome da menina? Tereza. Vamos orar junto, igreja? Vamos? Se você tem alguém que você queria orar também, aproveita esse momento para orar por alguém nesse momento, antes de a gente concluir aqui esse momento nosso. Paizinho, nós queremos orar pela Tereza nesse momento, Pai. Está passando esse momento difícil. Prima da nossa irmã, nossa amiga Milena, Pai. Nós oramos pela família, nós oramos por todos, Senhor, que estão sofrendo com essa notícia, Pai. Pedimos o consolo do Espírito Santo, Deus, na vida da Tereza e de todo familiar, Pai. Seja com cada um deles, Senhor. Conforta o coração da Milena, Deus, que está sentindo nessa hora, Senhor Jesus Cristo. Nós oramos juntos, Senhor, agora, Pai. Sabemos que nessa vida não estamos isentos de sofrimento, Pai. Mas queremos isentar as pessoas de sofrer sozinhas, Pai. É para isso que nós estamos aqui como igreja, Senhor. Então, Pai, que nessa hora, Deus, o Teu Espírito Santo vá até a Tereza, toque nela. O Senhor mais interessado e que conhece ela, Senhor. Conforta a família e assim a Milena também. Nós oramos assim
Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém? Dê um abraço em pelo menos 299 pessoas.